bom que você está aqui. Como é bom ver você. Deus continua abençoando sua vida. Josiane, Josinei vão nos conduzir neste cântico espiritual. A Junta de Missões está lançando a campanha nacional de oração. 100 mil voluntários hão de impactar o Brasil com a evangelização que caracteriza a obra batista em todo o Brasil. Eu e você podemos e devemos nos engajar nos 100 dias de oração. E para isto, a cada dia, sugiro a você que de manhã, à tarde e à noite, ore a Deus por esses 100 dias de oração em todo o Brasil e também por aquele projeto missionário que vai atingir todo o nosso querido território. Eu recordo que o meu pai, antes de converter-se a Cristo Jesus, ele conhecia o hino 444 do cantor cristão. Vocês sabem o que diz lá? Do vasto Mato Grosso à costa Ceará, por vilas e cidades, do sul ao grão-Pará, deste evangelho santo que nos legou Jesus, ao povo brasileiro levemos nós a luz. Do sul ao Amazonas, do centro até o mar, a grande nova corre do amor que não tem par. Já muitos foram salvos da morte e perdição, pois crendo em Jesus Cristo já tem a salvação. Nosso Brasil precisa ouvir de Jesus. Nosso Brasil precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Do Oiapoque ao Chuí, desde a mais extrema fronteira aqui na América do Sul até o mar, todos precisam ouvir a nova que não tem par. Que você esteja orando nesses 100 dias de oração. Nós vamos fazer isso agora. Depois, se você quiser, você pode entrar em contato com o material da campanha no estande da irmã Léa. Não sei se a irmã Léa está aí. A irmã Léa está aqui agora? No estande, né? Então, lá no estande da irmã Léa, você entra em contato com o material da campanha dos 100 dias de oração. Mas nós queremos orar agora. Pedir ao pastor Oséias que vem aqui. Vai interceder a Deus para que todos nós, batistas brasileiros, todo o povo evangélico do Brasil, esteja realmente desejando ardentemente a conversão de cada cidadão brasileiro.
Querido Pai, nosso Deus amantíssimo, neste momento, nosso Deus de contrição diante de Ti, Senhor, com os nossos corações compungidos, nosso Deus, pela necessidade de evangelizar o solo brasileiro, ó Pai, e também, nosso Deus, os confins da terra. Nós, ó Deus, te suplicamos nesta hora, ó Pai, que o desejo dos Teus servos, o desejo do Teu povo, Senhor, seja, nosso Deus, recebido no Teu santo lugar, ó Pai. E que, ó Deus, o Senhor venha a nos abençoar e a nos despertar, ó Deus, a cada dia, Senhor, para nos levantarmos em favor, ó Deus, da conquista do homem perdido. Pai, nós te pedimos, nosso Deus, que esse esforço de oração, 100 dias aos pés de Cristo, ó Deus, possa realmente, nosso Deus, trazer um despertamento para o teu povo. E não somente isso, nosso Deus, mas mover, abalar, Senhor, as cadeias do mal, Senhor, para que as almas, nosso Deus, se desprendam delas e possam receber Jesus nas suas vidas. Pai Celestial, nós te pedimos abençoar a Convenção Batista Brasileira e todos os seus projetos, Senhor. E em particular, nosso Deus, este momento em que, nosso Deus, estamos preocupados com a conquista de almas para o Teu reino, Senhor. Abençoa, pois, e dá-nos um despertamento, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer essa leitura bíblica e eu temo que vocês vão ficar muito tempo assim, sentados. E eu quero ouvi-los em pé, porque em pé vocês ficam melhor. Então vamos fazer essa leitura bíblica todos juntos? 1, 2, 3. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Nós vamos ainda cantar ao Senhor nosso Deus, minha inspiração. Ainda em pé, o tema. Olha, eu fiquei preocupado agora. Os meninos foram os primeiros que sentaram. Meninos cansados, tiveram filhos, carregaram um filho no ventre? Não, né? Então vamos lá, meninos primeiro, juntos. 1, 2, 3. Fraquinhos. Fraquinhos. Olhem só, meninos, aprendam. Meninas.
Elas estão alegres, mas todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Pergunte para quem está do seu lado: você está alegre na luz de Jesus? Próximo. Quem está alegre, fala a divisa. Olha só a divisa. 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz. Diga assim: nada temerei. Estique-se com a professora Berenice Antunes. Estique-se. Vamos lá, tá? Todo mundo com a mão aqui. Então nós vamos fazer assim. Tá bom? Vamos esperar a música. Vamos lá. Dormiram bem? Tomaram um café gostoso? Então tá bom. Agora, direita e esquerda. Isso. Só vai girar o pulso. De novo. Abre e fecha. Abre e fecha pra frente e pra trás, ó. Isso. Agora, lá na frente. Vai e volta. Vai e volta. Parou aqui. Girando pra trás. Isso. Apertadinho aí, é? Vai de novo. Vai e volta. Cuidado com a cabeça do amigo aí do lado. Pra trás. Isso. Muito bem. Tocando piano. Igual o Josinei. Mexe bem esses dedos. Articula bem esses dedos. Mexe. Isso. Agora atenção. Abre a garra, fecha.
Fecha cá. Abre com força. Isso. Empurrando a parede. Empurra com força. Trabalhando esse braço. Pro lado. Empurra. Aí vai ser difícil. Pra baixo. Empurra. E agora pra cima. E foi. Os meninos podem fazer que não tem problema, tá bom? Isso, pro outro lado. Ó que bonitinho. Vamos lá. Isso. Pro outro lado. Tá todos assanhados. Vamos lá pro outro. Agora vamos trabalhar membros inferiores, tá bom? Ó, levanta a perna, estica e vem. Levanta, estica e volta. Outra. Volta. Levanta, estende, volta. Ó, levanta, abre pro lado, volta e volta. Outra. Levanta, abre, vem e volta. Tornozelo. Muito bom. Pode deixar a música, pode deixar. Deixa a música. Deixa a música. Agora a gente vai inspirar pelo nariz e vai soltar pela boca, tá bom? Vamos lá? Encheu o pulmão de ar. Cadê a música? Não tô ouvindo. Solta. Sopra. Mais som, por favor. Encheu o pulmão de ar. Solta pela boca. Outra vez. Respira fundo. Soprou. Mais uma vez. Isso. Soprou. Mais um. Isso. Mais um. Isso. Muito bom. Salva de pão. Agora atenção, 8 passos no lugar, mexendo, levantando essas pernas e balançando os braços. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. 8, só 8. Então a gente vai fazer assim, ó. Se você olhar pra mim, dou um sorriso. Assim, assim. Se você olhar pra mim, dou um sorriso. Assim, assim. Agora é que eu quero ver. Perna direita na frente, salto, calcanhar, ó. Salto, ponta e com a outra perna vai bater 1, 2, 3. E a palma do outro lado. A gente está trabalhando lateralidade aqui. Então, ó, com essa perna que bateu, vai fazer salto, ponta, 1, 2, 3. Salto, ponta, 1, 2, 3. Salto, ponta, 1, 2, 3. Tudo bem? DJ, solta o som, vamos embora. Coordenação motora também, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho mais de som. Cadê o sorriso? Assim. E salto, ponta, 1, 2, 3. Salto, ponta. Salto, ponta, 1, 2, 3. Salto, ponta, 1, 2, 3. Você olhar pra mim, assim. Cadê o sorriso? Não tô vendo. Vamos lá. Assim. E salto, ponta, 1, 2, 3. Salto,
São 10, muito bom. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao céu cantar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, não mais faltava luz. E do alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E do alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, os anjos escutei. Ainda a cena se mudou, surgiu em esplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito impura em seu brilhar. E todos que queriam se
eu vim com a intenção de lhe perguntar e de tentar saber de você se o que Deus tem feito, se o que Deus está falando ao seu coração já foi suficiente para você agradecer a Ele por ter vindo. Se já foi, diga amém. Graças a Deus por isso. Eu estou feliz, não por causa da aprovação, mas porque eu entendo que Deus não mede tempo, não mede lugar, nem circunstâncias para agir em nossas vidas. E Ele está agindo aqui, a cada momento, a cada instante. E Ele fará muito mais, se você deixar, permitir que Ele haja em sua vida. Nós vamos ter agora a oportunidade de ouvir a doutora Solange. Ela vai nos trazer uma palestra, um estudo, que pode trazer até para alguns algum desconforto, mas extremamente importante, extremamente necessário para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para que Deus possa usar ainda mais as nossas vidas, em todo o seu potencial. Por isso eu gostaria de que você estivesse atento a tudo aquilo que ouviremos, que você possa aprender, e possa crescer, e possa viver melhor. Por isso eu quero convidar a Solange, doutora Solange Lívio, que volta ao nosso congresso. Ela já esteve conosco 2008 ou 2009? 2008, né? O congresso de 2008 lá em Cabo Frio, e com muita alegria nós a temos de volta. E eu espero que você possa receber de Deus a palavra que ela tem para nós. Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de que nós orássemos, que nós pedíssemos a Deus pela vida da doutora Solange, por todo o seu trabalho, por toda a sua vasta clientela, pela igreja onde ela trabalha, a Primeira Igreja Batista do Rio, né? Para as pessoas que são assistidas por ela. Então vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar agora. Ó Deus, toma a tua filha, doutora Solange, em tuas mãos. Use-a para a nossa orientação, para a nossa inspiração. E, ó Deus, para nos mostrar a tua vontade para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que ela é, por tudo que ela tem feito, pelo seu trabalho. É um verdadeiro ministério. Deus, nós te agradecemos por todas as pessoas que ela tem ajudado. E pedimos a tua bênção sobre cada uma das pessoas que o Senhor tem colocado em suas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, doutora Solange, palavra sua. E a todos, eu não disse bom dia, né? A todos bom dia. Então, eu também quero dizer a todos bom dia. Que realmente vocês tenham, não apenas hoje, mas em todos os dias que aqui estiverem, até domingo, que sejam bons dias. Mas este é o dia que o Senhor fez. Por isso, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É com alegria que eu estou aqui de volta, encontrando muitos rostos conhecidos. Desses conhecidos, alguns eu os vejo praticamente todos os domingos, outros, se não vejo todos os domingos, mas eu os encontro ali no Rio de Janeiro. E também estou reconhecendo alguns que já começam a ser assim, rostos familiares. Se eu não me engano, eu os vi no congresso de 2008, lá em Cabo Frio. Eu estou reconhecendo o retorno aqui. E os demais que eu estou vendo pela primeira vez, a todos vocês, eu quero dizer que é uma alegria. Realmente eu estou alegre, porque já ando na luz com Jesus. Mas estou alegre também, essa alegria é estendida por estar aqui.
É um privilégio, é uma honra, sobretudo sabendo que a edição desse congresso é uma edição comemorativa, não é isso, pastor Gilton? Então, é um privilégio, é uma honra, e isso aumenta muito a minha responsabilidade. Mas eu me coloquei nas mãos do Senhor para que Ele usasse a minha presença aqui, de modo que o nome do Senhor seja glorificado e que, de alguma forma, todos vocês obtenham algum proveito com aquilo que eu trouxe para dizer a vocês. O tema é o mesmo de 2008. Parece que é um tema interessante, às vezes inquietante, mas as coisas inquietantes também despertam muito o nosso interesse. Então, nós vamos, mais uma vez, falar sobre depressão. De uma forma bem apropriada, os organizadores do congresso, não sei se o pastor Gilton ou os seus colaboradores, colocaram um subtítulo, O Mal do Século, porque as pesquisas vêm indicando mesmo um crescimento aí nos casos de depressão, e falaremos sobre isso. Mas, podemos já começar, pastor Gilton? Embora sendo uma doença, né, que não é apenas aqui no Congresso, mas as pesquisas já começam a tratar como um mal do século, a depressão não é uma enfermidade nova. Ela é bem antiga e tanto que ocupa as páginas da Bíblia. Alguns dos nossos irmãos do passado foram atingidos por depressão, e a Bíblia registra alguns casos que eu selecionei alguns e gostaria de comentar rapidamente sobre essas figuras da Bíblia, porque ao observar as características psicológicas, são pessoas que vocês conhecem porque fazem parte das nossas leituras bíblicas, observando as características psicológicas, nós podemos compreender melhor o que vem a ser realmente a depressão e o que é que pode favorecer a instalação de quadros depressivos. Então, nós temos aqui Noemi. Todos conhecem a história de Noemi. Então, quando Noemi sai de sua terra, por causa de um período de fome, vai a Moabe, nós sabemos tudo o que aconteceu. Ela vai com seu marido, com 2 filhos, lá eles se casam, mas o esposo morre, morrem também os 2 filhos. De fato, uma situação bem lamentável, né? Nós não podemos dizer que não houve um evento, uma ocorrência, para entristecer o coração de Noemi. Houve. Ela perde o marido, perde 2 filhos, depois retorna à sua terra. Quando ela retorna, eu não sei se os irmãos pararam para observar esse detalhe ali na Bíblia, que os moradores do local reconheceram Noemi. Ela, tendo estado afastada por um período, ela retorna e ela foi cumprimentada por eles. A Bíblia diz até que eles se comoveram ao ver Noemi retornando. Essa é uma boa receptividade, não é? Se a gente, depois de algum tempo, retorna a um lugar e as pessoas se comovem com a nossa chegada, isso demonstra que estamos sendo bem-vindos, não é verdade? E aí existe a pergunta, não é esta Noemi? Mas a resposta dela começa a chamar a atenção. Os irmãos estão lembrados como é que ela responde? Quando alguém diz, não é esta Noemi, ela diz, não me chamem, porque grande era a amargura do coração de Noemi. Então, diante da perda, e a perda é um dos fatores que podem contribuir, e frequentemente eles estão presentes nos quadros depressivos, diante da perda, que não foi apenas do padrão econômico que Noemi tinha antes, mas a perda familiar. Realmente é duro, perder o marido, perde os 2 filhos também, mas algumas coisas
boas estavam voltando a acontecer à vida de Noemi. E o que é interessante é que depois, através de Ruth, a nora, que firmemente decidiu acompanhá-la, a vida de Noemi é também restaurada, inclusive a vida familiar, porque ela pôde cuidar do filho que Ruth teve depois com Boaz. Mas nesse contexto, Noemi, ela se entristece, e não apenas se entristece, ela já começa a se deprimir a ponto de quer trocar o nome. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque grande é a amargura. Ana é um bom exemplo. Ana também todos conhecem a história, estéril, não tinha filhos, era frequentemente humilhada, né, pela concubina do marido, mas ela tinha o amor do marido. Só que ela também passou a ter o seu coração muito amargurado com isso. E nós conhecemos a história de quando ela vai ao templo e ela teve um comportamento adequado. Diante daquela situação, ela já não comia. Um dos sintomas também de depressão, a perda do apetite, nós vamos ver isso. Ela estava com seu coração muito aflito e sendo questionada por Eucana, porque ela tinha o amor do marido. Ela ganhava os melhores presentes dele, porque ele a amava, a Bíblia diz isso. Mas a frustração, a dor de não ter um filho, que era alguma coisa realmente séria para as mulheres daquela época, deixaram Ana muito amargurada. Ela vai ao templo, ela ora, foi mal interpretada pelo sacerdote Eli, que achou que ela estava embriagada, e ela diz que é da amargura do coração que ela estava ali orando. Mas ela fez o que deveria fazer. Ela foi buscar a solução com quem podia resolver o problema dela. E o que a gente vê de interessante na experiência de Ana é que quando ela ouve do sacerdote, né, que o Deus de Israel atenda a tua petição, ela já sai dali diferente. Ela já volta alegre, ela já passou a comer novamente, porque houve em Ana, e a gente percebe isso, não está escrito na Bíblia com essas palavras, mas a gente vê isso no comportamento, a fé, a confiança, que deu a ela a esperança. Os irmãos estão lembrados do que a Bíblia nos diz, que permanecem a fé, a esperança e o amor. É nessa sequência. A fé é que sustenta a esperança. É preciso acreditar que alguma coisa realmente vai mudar. Então, a pessoa passa a esperar por aquilo. Não é a pessoa que espera, porque que jeito, né? Não tem outro jeito a não ser esperar. Essa não é a esperança da Bíblia. A esperança da Bíblia é a esperança confiante, de quem realmente acredita que alguma coisa melhor vai acontecer. Então, Ana foi um bom exemplo nesse sentido. Elias, que nós sabemos, o profeta, né, usado grandemente por Deus ali naquele episódio diante dos profetas de Baal, a grande vitória que Deus deu. Logo em seguida, como foi ameaçado por Jezabel, ele vai para uma caverna se esconder. A caverna é um símbolo ali muito importante, né? Mostra o estado interior de Elias. Ele vai para ali e achando que mataram todos os outros profetas e ele ficou só, e ele já estava ali querendo desistir de tudo. Mas Deus o socorreu, veio ao encontro dele e dizendo, sai, porque ele ainda tinha muito trabalho para fazer para o Senhor. Acabe, eu coloquei porque é um exemplo de uma pessoa ímpia, né? Acabe foi um rei infiel. E na personalidade de Acabe, tem ali um componente. O estado dele depressivo se instalou porque Acabe era assim, bastante mimado. Não sei se os irmãos perceberam, registraram isso, que ele volta para casa, vai deitar em sua cama, também não quer comer, porque ele desejou comprar a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vender a vinha para ele. Aí a gente pensa, isso é motivo para alguém chegar para casa, não é?
se joga na cama, se esconde em seu quarto, não quer comer, parece mais uma pirraça de pessoa mimada, não é verdade? Mas interiormente ele estava se sentindo assim. Então, às vezes também determinados temperamentos podem favorecer o surgimento de um quadro depressivo. E nós temos o profeta Jonas. Eu chamo a atenção dos irmãos para o profeta Jonas, porque ele era um homem, a gente percebe, e a Bíblia chega a falar isso com essas palavras, de emoções extremadas. Ele, quando estava alegre, ele ficava muito alegre, extremamente alegre. Mas também, quando ele se entristecia, ele se aborrecia, era extremamente aborrecido. Depois de fugir, porque não quis pregar onde Deus mandou, aí teve lá o episódio dele, dentro do ventre do peixe, uma oração profundamente teológica, que nos ensina muita coisa, se observarmos com bastante atenção a oração de Jonas. Depois disso ele vai, ele prega, o povo se converte. Não era um motivo para um homem crente ficar saltando de alegria? Um cristão, né? No caso ali ainda não cristão, Jesus não tinha vindo, mas ele era um homem de Deus, era profeta de Deus. Quando houve a tempestade, um navio ali quase naufragando, ele se apresentou aos demais dizendo: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus Criador do céu e da terra. Mas quando o povo todo de Nínive se converte, ele fica aborrecido. E a Bíblia diz que ele ficou extremamente aborrecido. A palavra extremo está ali registrado nas páginas da Bíblia. Mas quando Deus fez a aboboreira crescer, ele ficou tão alegre, e aí a Bíblia diz que ele ficou extremamente alegre, muito alegre. Aí Deus, trabalhando com ele, fez a aboboreira murchar. E ele fica de novo extremamente aborrecido. Olha só como a emoção de Jonas é flutuante e extremada. E o Senhor fala com ele por 2 vezes, dizendo assim: Jonas, é razoável o teu aborrecimento? Essa palavra razoável representa muita coisa. Porque Deus está dizendo: não seja somente emocional. Trabalhe um pouco com a sua razão também, porque é nisso que está o nosso equilíbrio. Nós não podemos ser seres apenas racionais, trabalhar apenas com a razão, porque nós somos também seres emocionais. Deus nos criou assim. Mas também nós não funcionamos apenas com a emoção, como se estivéssemos desligados da nossa atividade racional, que observa as circunstâncias, a nossa capacidade de ponderar. E o Senhor chama Jonas: é razoável? Jonas, seja mais equilibrado. Então, isso também é uma característica importante e vai nos ajudar quando eu estiver falando da depressão propriamente dita. Nos dias atuais, fala-se na depressão como nunca se falou antes. Isso é fato. Existe até a forma abreviada, às vezes pejorativa, né? Assim, quando alguns a comentam, dizendo deprê. Fulano está deprê. Todos nós já ouvimos essa expressão, não é verdade? Ela tem afetado aos nossos conhecidos. Assim, com frequência a gente ouve, recebe a notícia de alguém que ficou deprimido, e às vezes até aos nossos familiares, inclusive idosos. Eu coloquei inclusive idosos, porque essa é uma ocorrência de um tempo para cá. Bem anteriormente, não era assim, não afetava tanto aos idosos. Hoje, cresce o número de idosos que são afetados pela depressão, e crianças também. A gente até lamenta e se impressiona, né? Mas crianças, adolescentes, mas às vezes crianças ainda na infância, 8, 9, 10 anos, já manifestando quadros depressivos. É até uma realidade triste, bem triste. E cristãos também.
às vezes são afetados pela depressão. Podemos mudar, pastor? O número de casos registrados cresce muito. Nós temos aí um número de 121 milhões em todo o mundo. Provavelmente, o registro já esteja maior. Mas como a informação que vem dos órgãos de pesquisa se mantém em 121 milhões, eu também deixei ali 121 milhões. Mas, alguns anos atrás, já estava em 121 milhões. Então, é possível que tenha crescido nos registros oficiais. Embora esse número seja questionado por alguns profissionais e até profissionais gabaritados, e eu vou logo dizer por quê. A prevalência se dá entre 15 e 44 anos em ambos os sexos. Essa é a faixa etária. Mas agora essa faixa tem mudado e por isso a gente já encontra crianças e idosos, então a faixa está se estendendo, né, nas duas direções, que são afetados pela depressão. A incidência, por isso ela se estende aos jovens e aos idosos. É importante fazer uma distinção entre tristeza e depressão. Essa é a razão porque alguns profissionais, e até pessoas bem gabaritadas, questionam esses registros, como 121 milhões. Alguns acham que há um pouco de exagero nisso, porque muitas vezes a tristeza, ela é contada como se fosse depressão. E não é assim. A tristeza é um sentimento que em si só não é depressão, embora ela esteja frequentemente presente nos quadros depressivos. Mas existem outros sintomas ao lado da tristeza que vão caracterizar o quadro depressivo. Acontece que nós vivemos um momento de vida, a vida moderna, vem mudando o conceito das pessoas, em que muitos acham que não devem sofrer coisa alguma. Então, se as pessoas estão tristes, elas querem recorrer logo aos remédios, e elas querem uma solução, porque não querem enfrentar o sofrimento, e algumas vezes não querem enfrentar a responsabilidade pelo sofrimento que surgiu. Muitas vezes o sofrimento vem ao nosso encontro, nós somos apanhados por ele sem que tivéssemos feito alguma coisa para isso. Mas há casos que às vezes, por um descuido nosso, por uma falha humana, por um equívoco, e às vezes até por falta de responsabilidade da nossa parte, nós podemos nos envolver em situações que vão nos trazer sofrimento. Isso faz parte da vida normal. A tristeza é um sentimento da nossa condição humana, faz parte da nossa humanidade. E em algumas situações, é a reação psicológica mais normal que se pode ter. Não faria sentido, diante de uma situação alarmante, diante de uma perda grave, morreu um ente querido, ou uma outra situação de gravidade na nossa vida, alguém estar alegre. Isso não é coerente. Então, responder com tristeza em algumas situações é o sentimento mais normal, que demonstra, inclusive, a saúde psicológica da pessoa. Por isso, ela não pode ser contada nem confundida com depressão. E a gente tem como estabelecer uma diferença. Como saber se isso se trata apenas de tristeza ou se estamos diante de uma depressão? A tristeza, sendo um sentimento da vida normal, ela tende a diminuir gradativamente com o tempo. E o tempo não é nem tão longo assim. Houve um episódio sério, um episódio realmente triste, e nós nos entristecemos com ele. Mas, normalmente, a pessoa não chega a se afastar das suas atividades normais, ela está triste, ela não está sorrindo, saltando de alegria, ela não está querendo conversar muito, mas ela se mantém produtiva. E quando não,
se ela se afasta, isso é por um período muito curto. Logo, logo, essa tristeza vai diminuindo e a pessoa retoma as suas atividades normais e a alegria também volta ao coração. Agora, a tristeza patológica, essa que poderá fazer parte da depressão, ela é profunda e é longa, é bem mais duradoura. E além da tristeza, sendo profunda e duradoura, outros sintomas deverão estar presentes para que a gente possa chegar à conclusão se aquela pessoa realmente entrou num quadro depressivo ou não. Mas eu volto a chamar a atenção para isso. Não podemos confundir tristeza com depressão e chamo a atenção para essa tendência da vida moderna de que a pessoa não quer mais sofrer coisa alguma. Então, se ela se entristeceu, ela quer tomar um remédio, porque ela não quer experimentar aquele desconforto, realmente é desconfortável. Se a gente pudesse, nunca se deparar com uma situação que nos entristecesse, seria bom, mas a vida não é assim. Tanto não é assim que em João 16:33, Jesus amorosamente e cuidadosamente nos preveniu: no mundo tereis aflições. Mas Jesus também não parou por aí, porque nós às vezes usamos esse texto bíblico pela metade, só nesse pedacinho. É assim mesmo, fazer o quê? Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. É verdade, ele disse isso, mas ele não deixou a situação aí, não parou na aflição. Mas, olha aqui, olha aí a palavra de Jesus, mas tem de bom ânimo. E ele apresenta a razão pela qual nós podemos ter bom ânimo. Por quê? Então, esse mundo, ainda marcado pelo pecado, que é a fonte das nossas aflições, é um mundo sobre o qual Jesus tem domínio. E ele venceu este mundo. Então, ele pode nos dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele tem o controle dessas circunstâncias. Então, ele nos preveniu. Eu entendo isso como uma forma amorosa e cuidadosa de Jesus para conosco, para que quando as situações difíceis nos alcançarem, aí a gente não fique, mas como é que pode? Nos pegue desprevenidos e a gente ali, quase que de queixo caído, como foi acontecer isso? Não, Jesus nos preveniu que poderia acontecer, mas também nos garantiu uma vitória sobre isso, que foi a vitória que ele próprio conquistou para nós. Então, irmãos, é importante essa diferença entre tristeza e depressão. Os casos registrados aumentam muito, porque em muitas pesquisas a tristeza é contada como depressão, já que a pessoa, por uma leve tristeza, já corre para o consultório médico pedindo um remédio. E alguns ficam tristes se o médico não receitar o remédio, disser que ela não precisa tomar o remédio. Alguns ficam tristes com isso. Aí vão lá por causa de uma tristeza e acrescentam outra tristeza porque queriam tomar um remédio e o médico disse que não vai ser necessário. Bom, podemos seguir. E aí, em razão disso, ainda que haja aí uma estatística que inclua a tristeza junto com a depressão, nós não podemos negar, nem nos descuidar do fato de que a depressão é uma realidade. Ela existe. Também nem tudo é só tristeza. Existe a depressão de fato, e a estimativa da Organização Mundial de Saúde é de que até o ano de 2020, para quem é bom em matemática, fazendo a conta rapidamente, daqui a 8 anos, então está perto, a depressão seja o principal problema de enfermidade mundial. Se não for o principal, deverá ser um dos principais problemas de doença, de enfermidade no mundo. Então, a depressão é uma realidade, sim.
Se a depressão é uma realidade, e eu já venho fazendo aí uma longa introdução sobre o assunto, o que é de fato, então, depressão? Como é que a gente pode identificar? Como é que ela se manifesta? O que é a depressão? Ainda em relação, vou só voltar um pouquinho atrás, a essa estimativa da Organização Mundial de Saúde, isso é feito em função de dados que vão sendo colhidos. Então, aqui uma comparação. Até o ano de 1940, pessoas que apresentavam depressão aos 25 anos de idade estava em torno de 2,5%. 2,5% da população, aos 25 anos de idade, apresentava um quadro depressivo. Isso até 1940. Depois, de 1940 a 1959, o crescimento já foi, assim, estupendo. Porque aos 25 anos de idade, 10% da população já tinha depressão. Então, na mesma faixa etária, quer dizer, numa geração mais à frente, aos 25 anos de idade, 10% da população já apresentava. Então, isso chama a atenção para o crescimento da doença no mundo. Até 1940, 2,5%. De lá até 1959, 10%. E de lá para cá, já muito mais ainda. Por isso, aquele número lá também de 121 milhões. E, em relação ao sexo, a depressão afeta tanto a homens como a mulheres, mas afeta um pouco mais as mulheres. Então, nós temos ali também uma faixa de, digamos, uns 45% de homens para 60%, em torno de 60% para mulheres. Tá? Mais ou menos 40% dos homens e 60% de mulheres, se a gente junta todos os casos registrados. Por que isso? Será que as mulheres são mais suscetíveis? Talvez por alguns problemas hormonais, é um fator físico que pode deixar as mulheres mais propensas, mas não é só isso, não. É que, normalmente, as mulheres têm mais facilidade de procurar ajuda, de procurar o tratamento. Até porque, culturalmente, é permitido às mulheres chorarem, elas já são consideradas mais frágeis, então elas também já não ficam assim tão acanhadas em procurarem ajuda. Dos homens, e até acho que injustamente, a sociedade exige uma postura mais forte. Até muitos aqui pertencem a uma geração que, quando meninos, diziam, né, menino não chora, não é assim? Isso é quase que desumano com os meninos. Como dizer para um menino, uma criança, que ele não pode chorar? Por que as meninas poderiam, ele não poderia? Por que os homens não poderiam chorar? Mas isso faz com que os homens, né, que carregam esses valores, porque a gente cresce e vai internalizando as coisas que nós vamos ouvindo na sociedade em que vivemos, então, de que se o homem se demonstra numa depressão, se ele procura uma ajuda, isso era encarado como uma falha pessoal. Aí muitos lutam sozinhos com o sofrimento da depressão e não procuram a ajuda devida. Talvez isso explique também a diferença dos casos registrados entre homens e mulheres. Pode ser que algumas questões do organismo feminino tornem as mulheres propensas, mais propensas. Mas há também muitos fatores culturais aí que exigem dos homens uma postura de valente e ele está lá sofrendo sozinho quando tinha uma ajuda disponível. A depressão, quando é depressão mesmo, é uma doença, não é para se ter vergonha dela, é para ela ser tratada. Então, agora, o que é mesmo a depressão? A depressão é um transtorno mental no qual a perturbação fundamental é uma alteração do humor ou do afeto,
no sentido de uma depressão, é quando o humor fica abatido. Então, é o desânimo, é a tristeza, é a falta de vontade, a pessoa está desgostosa, é o abatimento, a pessoa vai lá no fundo. Ou que pode ser acompanhada de ansiedade, ainda tem isso. A depressão ainda tem, assim, de quebra, uma ansiedade junto, ou não. Então, ela pode ou não ser acompanhada de ansiedade, ou é também uma elevação do humor. Essa palavra elação, tecnicamente, significa isso. Aí é um entusiasmo desmedido. É uma alegria que ultrapassa os limites da própria alegria. Então, eu vou depois explicar cada uma aqui com mais detalhes. E esses problemas podem tornar-se crônicos ou recorrentes, sendo que essa alegria, na verdade, ela é só uma face da mesma moeda. Porque ela não é a alegria normal. Então, ela é uma máscara, ela às vezes serve até para mascarar a depressão, mas na verdade é depressão também. A depressão pode surgir por duas razões. Então, dentro da etiologia, né, ela pode ser endógena, gerada por fatores orgânicos. Isso vale tanto para mulheres como para homens. Então, fatores orgânicos, mudanças hormonais, bioquímicas, mudanças nos neurotransmissores, desnutrição, tudo isso, até desnutrição, pode contribuir para a instalação de um quadro depressivo. Nesse aspecto, há uma substância, né, do nosso corpo chamada serotonina, que um nível baixo, reduzido de serotonina, pode gerar depressão e, com frequência, isso acontece. Tanto que um bom médico, um bom psiquiatra, ele vai ter o cuidado de também pedir alguns exames físicos do seu paciente. Ele não vai considerar a situação apenas no plano psicológico, não. Ele pede um exame de sangue, ele manda medir a serotonina, porque se a serotonina estiver muito baixa, a pessoa pode apresentar um quadro depressivo e fica deprimida mesmo. Assim é que, quando a pessoa vai fazer essa medição, alguns alimentos, aí eu disse a alimentação influencia, há uma restrição de determinados alimentos durante 3 ou 4 dias antes, para não mascarar o resultado do exame. Saber exatamente se o organismo daquela pessoa está produzindo a serotonina no nível necessário ou não. Porque se for num nível baixo, a pessoa vai ficar deprimida. Nesse caso, o que tem que se fazer é tentar, até mesmo através da alimentação, recuperar esse nível de serotonina. E a pessoa melhora. Mas ela estava deprimida, sim, só que foi uma depressão gerada por um fator físico, né, orgânico. E existe a depressão reativa, que é aquela que vem dos fatores psicológicos, que é o nosso jeito pessoal, particular, de reagir aos acontecimentos desagradáveis da vida. Embora Jonas foi uma exceção, né, porque ele reagiu com depressão a um acontecimento agradável, em que ele deveria ficar alegre, mas ali foi uma exceção no temperamento de Jonas. Normalmente, diante das situações desagradáveis, nós temos as nossas reações. E isso muda, varia de pessoa para pessoa. Então, nem sempre a perda de um ente querido vai levar alguém à depressão. Alguns chegam a se deprimir por causa disso. Outros vão ficar no plano da tristeza. Estão muito tristes, vão chorar, mas logo, logo vão se recuperar. Vão conviver com aquela saudade, a saudade existe, mas a pessoa está atuante na vida, trabalha, cuida da família, vai à igreja, não deixa de ir à igreja, continua louvando ao Senhor. Então, isso vai mudando de pessoa para pessoa. A própria estrutura psicológica de cada um, que difere, vai fazer com que as pessoas com mais facilidade ou menos facilidade entrem ou não em depressão. Então, são duas fontes, né? 2 fatores. Endógeno, quando é
são fatores do nosso próprio organismo. E reativas são as nossas reações psicológicas aos acontecimentos da vida. Quando a depressão se instala, ela pode surgir em graus diferentes. Nós temos a depressão leve, moderada e grave. A depressão leve apresenta apenas 2 ou 3 sintomas. Há uma lista de sintomas, e a depressão leve, a pessoa está apresentando apenas 2 ou 3 dos sintomas. Na moderada, o quadro aumenta. Então, já tem 4 ou mais sintomas envolvidos. Na depressão grave, muitos deles estão presentes. Então, esse é um quadro da depressão, da sua forma grave, acentuada e até angustiante. A angústia se torna muito grande. Então, é preciso também, ao fazer o diagnóstico, identificar em que grau de depressão a pessoa está, porque isso vai determinar o tratamento a ser estabelecido. Tá bom? Existem também tipos diferentes de depressão, são vários deles. Unipolar, que são aqueles que ficam apenas deprimidos, desanimados, então eles estão abatidos, aí eles estão desgostosos. Então, essa é a depressão unipolar. Tem a depressão bipolar. Na depressão bipolar, a pessoa alterna o abatimento do humor com aquela elevação do humor que eu falei um pouco atrás. Então, a pessoa, num momento, ela está triste, no outro momento, ela está numa alegria imensa. Sendo que essa alegria não é a alegria normal da vida, como eu frisei aqui. Ela é só uma outra face da mesma depressão. Os casos de depressão bipolar, normalmente são casos até um pouco mais difíceis de tratamento, e eles requerem, assim, eles exigem muito dos familiares. Aliás, a depressão é uma doença dispendiosa, não só do ponto de vista financeiro, do tratamento caro, porque envolve remédios, não é isso não. Mas é dispendiosa porque às vezes afasta a pessoa do trabalho, porque traz muito sofrimento aos familiares que estão perto. E os familiares de quem tem depressão bipolar, eles precisam estar muito atentos, porque na fase dessa alegria muito grande, às vezes chega a um nível absurdo. E a pessoa, ela começa a ter comportamentos que podem trazer embaraços para a família. Então, quando eu estiver falando dos sintomas da depressão, um pouco à frente, eu vou voltar a esse ponto e chamar a atenção de vocês para isso. Mas, para que fiquem todos atentos, eu já estou mencionando esse detalhe agora, porque é algo que realmente requer muita atenção. Tem também a ciclotimia, que é uma forma branda da depressão bipolar. A pessoa alterna o abatimento com essa elevação de humor, ora está de um jeito, ora está de outro, mas a coisa é branda, é mais discreta, porém é persistente. Ela está sempre assim, flutuante. Isso se chama ciclotimia. Tem a distimia, que é a forma branda, porém apenas do rebaixamento do humor. Então, a pessoa está mais caída, ela está mais desanimada, mas é uma coisa persistente. É aquela pessoa que, às vezes, assim, é difícil a gente tirar um sorriso dela. Ela está ali, está atuando na vida, mas é sempre uma pessoa desanimada, a gente tem que estar sempre puxando muito por ela. Então, isso se chama distimia. Tem o distúrbio afetivo sazonal, que é um tipo de depressão que só aparece em determinadas épocas do ano, principalmente no inverno. Há pessoas que parecem não reagir bem quando o tempo está assim mais fechado, o sol não apareceu, tem muita nuvem no céu, é um dia chuvoso. Às vezes, ao cair da tarde, a pessoa começa o dia bem, aí vai entardecendo, a gente percebe que o sol vai se pôr,
aí a pessoa começa a experimentar um desânimo, mas de manhã ela estava bem. Agora ela começa a desanimar em função dessa mudança aí do tempo, do clima. Então, o inverno é um período em que a depressão sazonal aparece com mais frequência. E existe também a depressão pós-parto, que também requer muita atenção e muito cuidado. Algumas mulheres, após o nascimento de um filho, entram em depressão. Deveria ser também um momento de muita alegria, mas por razões várias ela entra em depressão. Às vezes é uma coisa branda, ela negligencia um pouco os cuidados com a criança e as pessoas em volta precisam estar atentas para suprir essa falha, porque o bebê precisa de cuidados. Nos casos mais graves, as mulheres chegando assim ao extremo, elas podem ficar tão mal, que põem a vida da criança em risco. Começam com maus tratos e algumas, não são os casos mais frequentes, mas existem, podem chegar a matar a criança, se não tiver quem as acompanhe, quem fique atento. É sério mesmo. Então, uma mulher que apresente uma depressão pós-parto, ela tem que ser acompanhada, ela vai precisar de uma boa assistência do marido. Então, o marido dessa mulher deverá estar muito presente, muito envolvido, e outros familiares muito atentos. Ela não deverá ficar sozinha com a criança, além de que ela terá que ser tratada. Tem que ir ao médico, tem que tomar o remédio, porque ela precisa melhorar por ela está enferma, então ela precisa melhorar, e pela criança. E muita vigilância, porque nunca se sabe o que ela poderá vir a fazer. Algumas não chegam nesses casos graves, não. Mas elas negligenciam a criança, não querem amamentar, não tem ânimo, não tem disposição, não tem boa vontade com aquele filho. Então, alguém terá que substituí-la e fazer o que ela não está conseguindo fazer pela criança nesse momento. Sim. Tá bom, pastor, muito obrigada. E aí, então, chegando ao momento que talvez alguns estejam curiosos, né? Mas quais são os sintomas? Como é que a gente pode ir percebendo se uma pessoa conhecida, se um familiar está aí à beira de uma depressão, se a depressão está batendo a porta do coração dessa pessoa? Como é que a gente pode identificar? Então, no caso do abaixamento de humor, que é a depressão simples, unipolar, nós temos o desânimo. Uma pessoa que não tem ânimo para nada, tudo é difícil, está sempre cansada, indisposta. Isso aí ainda é leve, né? E irritabilidade, a pessoa se irrita com muita facilidade. Uma pequena coisa, algo que caiu no chão, é um transtorno para ela. Entendeu? Alguém esbarrou de mau jeito, às vezes olhou para ela, está me olhando por quê? Então, existe muita irritabilidade, falta de paciência mesmo. Existe a diminuição da autoestima. A pessoa começa a desprezar a si mesma, se sente como alguém de pouco valor. Então, a autoestima é muito afetada. Em alguns casos, surge o sentimento de culpa. Ou ela se deprimiu porque ela se sentiu culpada por alguma coisa que aconteceu, ou ela se sente culpada porque está deprimida. Mas o sentimento de culpa pode aparecer. Existe, e esse sintoma, ele é muito significativo, a perda da capacidade de amar. Eu fiz questão de deixá-lo incluído, porque quando eu ainda estudava psicologia, eu estava na faculdade, um dos bons professores que eu tive frisava isso para a gente, ali para os alunos. Ele destacava. E como eu tenho todo o meu material de faculdade guardado, o meu curso inteirinho, eu não me desfiz de nada, até as provas, os trabalhos que eu fazia, tudo está bem guardadinho. Quando eu volto aos meus apontamentos, eu encontro lá essa perda da capacidade de amar bem grifado. Irmãos,
a capacidade de amar é um sinal de saúde psicológica. Nós lembramos rapidamente que Jesus fez do amor a lei da vida, quando ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos, não foi? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, o próximo é a ti mesmo. Olha lá na depressão, a autoestima que diminuiu e a perda da capacidade de amar ao outro. A pessoa, quer dizer, eu vou explicar rapidamente, porque também não vale despertar a curiosidade das pessoas e depois a gente não explicar. O nosso sistema emocional, ele também tem um combustível próprio, que a gente chama de energia psíquica. É o que faz a gente cantar, trabalhar, querer vir ao congresso, ir à igreja, exercer atividade profissional, varrer a casa, lavar a louça, conversar com o vizinho, rir com uma criança. Existe um combustível psíquico para isso. Na pessoa, e ele está à disposição de uma parte da nossa personalidade chamada ego, que não tem a ver com egoísmo, que é o que faz o nosso contato com a realidade da vida. A pessoa deprimida, e isso está até escrito nos textos clássicos de Freud, essa energia, ela involui, ela fica muito a serviço do que a pessoa está passando e sentindo. Então, ela não tem como dar de si ao outro. E aí a perda da capacidade de amar aparece. Ela já não está se importando muito com as pessoas. Claro que dependendo do grau da depressão, a gente viu, leve, moderado ou grave, isso vai acontecer também de uma forma leve, moderada ou grave. Mas é importante a gente registrar. E aí a gente para e lembra, né, de Jesus que fez do amor a lei da vida. Isso é sinal, a pessoa que ama, ela está bem emocionalmente e espiritualmente, não é? Então, esse é um sintoma que também deve ser bem observado ali entre os sintomas da depressão. Ela tem também uma visão pessimista do mundo. Lembram que eu falei ali de Ana, quando Ana recebeu a palavra do sacerdote, que o Deus de Israel atenda a tua petição, ela já voltou diferente? Ela creu e a esperança se manteve no coração dela, aí ela já voltou para casa alegre. Ela ainda não estava grávida de Samuel, não. Isso foi acontecer depois, mas ela já voltou alegre. Ela que saiu dali, estava chorando, não queria comer, voltou alegre, contente, conversando e já foi comer. O quadro já tinha mudado. Por quê? A esperança estava atuante no coração dela. No deprimido, enquanto a pessoa está ali debaixo da depressão, ela tem uma visão pessimista do mundo. Ela tem muita dificuldade de acreditar que as coisas possam melhorar, que o problema que aconteceu hoje poderá ser resolvido amanhã. Então, é uma pessoa sem esperança. Tanto que, durante o tratamento, tentar recuperar a esperança faz parte. E o exemplo de Ana confirma isso para a gente ali nas páginas da Bíblia. A visão pessimista do mundo, a desesperança, então. Desinteresse pelas atividades de costume, coisas que a pessoa costumava fazer e até gostava, agora ela perdeu o interesse. Fica aquela pessoa inerte, sem iniciativa. Uma pessoa que pode ter insônia, vai dormir muito, ou a falta de sono. As duas coisas podem acontecer, não é? Ou ela vai ter a hipersonia, que ela vai dormir muito, ou ela vai ter a insônia e não vai dormir. Tem dificuldade para conciliar o sono, acorda no meio da noite. Normalmente é assim. A pessoa que está ansiosa, agitada, ela demora mais para dormir. A insônia dela é para conseguir conciliar o sono. Mas depois que dormiu, vai até o dia seguinte. O depressivo, a insônia do depressivo é diferente. Quando ele consegue dormir um pouco, logo, 2, 3 da manhã, ele já acordou e não dorme mais. Ele é acordado pela angústia no meio da noite.
A gente identifica também esse tipo de insônia. Então, tem a inapetência, ou a pessoa perde a fome, não quer comer. Alguns, ao inverso, ficam com excesso de apetite, ganham peso. Aí, depois que ficam bons da depressão, vão ter que lutar para perder o peso que ganhou durante a depressão. Existe o desinteresse sexual, fadiga, muito cansaço, apatia, dificuldade de concentração. Ela tenta trabalhar, não consegue se concentrar numa leitura. E tem ideias hipocondríacas, medo de doença, tudo que doença acha que vai acontecer com ela. Aí o vizinho teve uma crise de vesícula, ela já põe a mão aqui, eu acho que eu estou com problema de vesícula também. Entendeu? Então, a pessoa se torna assim. E os sintomas da mania, aquela outra fase da elação, que também é chamada de mania, que é uma disposição excessivamente alegre, não é a alegria normal da vida, e ela tem uma atividade muito acelerada, e os familiares sofrem muito, porque não é brincadeira, não é mole acompanhar a pessoa que está na fase da mania. A pessoa não para, ela está fazendo uma coisa aqui, mas ela já quer fazer outra ali, ela acabou de chegar de um lugar, ela já está saindo para outro. Então, e os que estão em volta não conseguem acompanhar esse ritmo, porque aí há um excesso mesmo. Mas ela tem a reflexão muito acelerada, então, às vezes, o pensamento se torna caótico. Existe, perigosamente, uma sensação de onipotência. É aquele momento que a pessoa acha que ela pode tudo. Então, ela se expõe a muitos riscos, a muitos perigos. Ela acha que nada vai acontecer com ela e ela perde o senso crítico, aquela capacidade que todos nós precisamos ter de avaliar uma situação, outra. Isso convém, aquilo não convém, isso aqui é bom, não, isso aqui é perigoso. Todos nós precisamos ter isso, até para a nossa autopreservação. A pessoa que esteja na fase da elação ou da mania no quadro depressivo, ela se torna uma pessoa que se arrisca muito. E existe um excesso de sociabilidade. Começa a fazer amizade e não observa quem é essa pessoa que está se aproximando dela. E às vezes até fazem amizades com pessoas perigosas, com pessoas desonestas, com aproveitadores. E, impensadamente, porque eles não conseguem parar para ponderar, já levam essa pessoa que mal conheceu, vem na minha casa, já leva para dentro de casa, dá o endereço, o telefone, expõe a própria família em risco. E até situações mesmo. Eu ouvi de uma pessoa que fez até contato comigo por telefone, querendo algumas orientações, porque o marido sofria da depressão bipolar. Mas como era alguém que já estava sendo acompanhado, tanto por psiquiatra como por outro psicólogo, eu apenas orientei para que essa pessoa mantivesse o tratamento que já fazia. Mas a esposa foi quem me telefonou preocupada. Era um casal jovem e casal de crentes, até de uma outra denominação, eles não são batistas, mas um casal crente, atuante na igreja. Aí ela me disse assim, eu estou assustada. E eu entendi porque ela dizia isso. Ele achava que ele tinha que acordar de madrugada, subir os morros, as favelas lá no Rio de Janeiro para evangelizar os traficantes. Assim, indiscriminadamente. Claro que tem que evangelizar. Não é, a evangelização não é o que está em questão. E é claro que os traficantes precisam ser evangelizados, conhecer a Jesus. Cristo morreu por eles, eles também precisam de salvação. Tudo isso está correto. Mas o que assustava era a maneira como a coisa era feita, sem nenhum critério, sem nenhuma cautela, se expondo aos perigos. E a esposa estava preocupada. Então, nessa fase da mania, é uma fase assim, em que a pessoa se expõe muito. Ou a amizades que ela não avalia,
quem são as pessoas que estão se aproximando, ou ela se lança em situações de risco porque ela se sente onipotente. Nada vai acontecer com ela. Acontece com os outros, dá errado com os outros. Com ela sempre tudo vai dar certo. Então, percebam como são situações assim muito extremas. E uma das outras coisas que acontece com muita frequência, quando a pessoa está nessa fase, é o aspecto financeiro. Como a pessoa não tem critério para nada, ela começa a fazer gastos desmedidos. E o cartão de crédito está ali, ó. Está ali. O cheque especial também. Quando a família se depara, olha só, irmãos, eu estou falando, e é fato, alguns chegam a fazer dívidas altas, que a família vai suar para poder pagar aquilo. Alguns chegam a fazer dívidas altas. Entra numa loja, o shopping, então, realmente é uma festa para essas pessoas. Compram tudo que vê, tudo que acham bonito. Tudo que vem, tudo que acham bonito, elas compram. E vão, põe no cartão. Não, tem aqui um cheque especial. E quando a família acorda, a coisa já foi longe. Isso acontece de verdade. Eu não estou dizendo que todos fazem isso. Não estou dizendo que todos fazem isso. Mas muitos fazem isso. E a gente sabe de experiências, né? Casos concretos que a gente conhece, sabe quem é, e que fez assim. Acho que eu disse aqui quando eu estive em 2008, né? Estou dizendo agora. No prédio que eu moro tem uma pessoa assim. E a mãe, muito idosa, volta e meia, né, ela está ali sem saber o que fazer para pagar as dívidas que a filha faz. E não é valor pequeno, não. É coisa alta mesmo. E aí chama o filho, chama um parente, não sei quem ajuda, e aí começa a ter que, de alguma maneira, interditar essa pessoa, tira o cartão, ela não pode mais ter o cartão. Aí a pessoa não quer entender isso, mas ela não pode ter um cartão de crédito na mão. Ela não sabe usar. Ela está numa fase em que tudo dela é muito desmedido, inclusive os gastos. Ela não pode ter o cheque especial. É uma pessoa que tem que estar sob vigilância também. Então, mas nem todo mundo chega a esse ponto. Vamos sempre lembrar, pode ser leve, moderado ou grave. Aqui eu já estou falando dos casos graves. Nos casos leves, isso não chega a acontecer. A gente sabe também de alguém que é uma pessoa com depressão bipolar e que não tem esse comportamento. Fica mais alegre, mais animada, mais entusiasmada, entendeu? Aí, quando resolve trabalhar, ela acha que pode fazer tudo, mas ela não chega a essa fase aí dos gastos excessivos, não. E então, ainda tem tempinho, pastor? Tem. A prevenção. Né, nós temos, diante disso, o que fazer. Primeiro, prevenir, é sempre o melhor caminho. E não podendo prevenir, tratar. Na prevenção, uma alimentação equilibrada, porque se a gente consegue manter o nosso organismo, né, com os níveis hormonais certinhos, nós vamos ter uma chance menor de entrar em depressão. Não que isso seja uma garantia total, absoluta, mas é algo que ajuda, que pode proteger. Uma alimentação equilibrada, um repouso, porque também o estresse, ele começa como estresse. Quando não tratado, quando não superado, do estresse a pessoa pode passar a depressão. O estresse é uma outra doença, mas ela pode depois passar a depressão. Então, um repouso regular. Olha, Jesus aconselhou a gente a repousar, vocês sabiam disso? Quando Jesus, lá no texto da primeira multiplicação dos pães, eu não sei quantos observaram, que Jesus, se eu não me engano, é no Evangelho de Marcos, o texto começa dizendo assim: e Jesus, vendo que os seus discípulos iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer, chamou-os e disse: vinde à parte e descansai um pouco. Jesus viu que eles estavam se excedendo e disse: para um pouquinho e descansa. Está escrito na Bíblia, foi Jesus quem falou. Ele está nos ensinando como cuidar da saúde.
inclusive da saúde psicológica. Então, o repouso regular é importante. Uma terapia ocupacional. O Senhor não chamou Elias quando ele estava lá na caverna, vem trabalhar, eu ainda tenho muita obra aí para você fazer para mim. Então, é uma terapia, porque isso dá um sentimento de utilidade, a pessoa se sente produtiva. A proximidade com pessoas queridas, está cercada do afeto das pessoas, e eu diria mais, pessoas queridas e pessoas da família da fé. Porque aí, aquele nosso irmão, que está bem, está com o coração animado, ele nos contagia, ele empresta um pouquinho do ânimo espiritual dele para a gente. A igreja é um ambiente assim, pelo menos deve ser assim. Não é? E é a comunhão com Deus, a leitura da Bíblia, a oração, porque aí Deus fala, irmãos. Deus fala. Nós, crentes, sabemos disso. Aliás, esse é um recurso, né, de prevenção que a pessoa não crente não conhece. Mas o cristão, além de todos os outros recursos que a ciência oferece, ele tem mais esse. A Bíblia e a oração. Você abre a Bíblia, vem ali, salta da página da Bíblia, uma palavra de ânimo, que vem ali com a assinatura de Deus, do Deus Criador do céu e da terra. Tem coisa melhor, mais confiável? Não tem. E aí você põe a sua fé naquilo, porque foi Deus, é Deus quem está falando com você. Já não é o médico, não é o psicólogo, entendeu? Não é um parente. Deus está falando com você. Você coloca naquilo a sua fé, como Ana colocou a dela. Então, isso é uma prevenção. E nós temos, quando as situações de depressão não podem ser evitadas, aí nós temos o tratamento, que pode se dar em 2 níveis, ou de 2 formas. O psiquiátrico, com o uso de medicamentos, e aí o mais indicado é que seja um médico psiquiatra para receitar. Os outros especialistas podem receitar. Eles estão autorizados pelo Conselho Regional de Medicina a prescrever a medicação também. São médicos, podem. Quando a gente diz é melhor que seja o psiquiatra, é porque o psiquiatra, ele se especializou nisso. Então, ele está sempre muito mais atualizado com os medicamentos novos que surgiram, as dosagens mais adequadas, porque essa dosagem vai ser individual, ela tem que ser testada. O remédio não faz efeito logo no começo, leva de 15 a 20 dias. Aí a pessoa toma o remédio um dia, 2, no terceiro dia, não vou mais tomar esse remédio que não está servindo de nada. E só vai servir dali a 15 ou 20 dias. É preciso persistir. Aí o médico acompanha, ele diz, como é que você se sentiu? Então aumenta um pouquinho a dose, ou diminui um pouquinho a dose, junta com aquele outro remédio, porque é individual. A receita que serve para um não vai servir para o outro. Então, nada de tomar remédio por conta própria, hein? Nada de pegar a caixinha do remédio, porque meu pai, minha mãe, o esposo toma esse calmante, eu hoje vou tomar também. Não pode fazer isso não, irmãos, viu? Realmente não pode, porque isso pode ter implicações sérias. Se houver necessidade, vai ao médico, o médico vai receitar o remédio e ele vai também ajustar a dose e ele vai dizer quando é que pode parar com o remédio. Porque também uma interrupção brusca, repentina, pode depois trazer um efeito muito pior lá na frente. Eu já estou bem, não preciso mais. Você está se sentindo bem porque o remédio está agindo. Não pode tirar assim de repente, não. Tá bom? Então, o tratamento psiquiátrico. E a psicoterapia, que é feito com psicólogos, em que há uma avaliação, até uma investigação da história de vida, dos fatores, né, ao longo da vida que podem ter afetado o estado emocional daquela pessoa, que podem tê-la deixado vulnerável a uma depressão, e isso vai ser tratado. A combinação do medicamento junto com a psicoterapia tem oferecido os melhores resultados, e isso já constatado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Não só pelos profissionais que atuam, mas também
pela Organização Mundial de Saúde. As duas formas, em conjunto, produzem um resultado melhor. E aí, como eu sempre gosto de fazer, toda vez que eu vou a algum lugar para falar de depressão, eu apresento esse versículo bíblico. Por que estás abatida, ó minha alma? É uma pergunta. Por que estás abatida, ó minha alma? Deve haver um porquê, né? Uma razão. Ou é um porquê assim, será que há razão? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu vejo nessa frase final, né, o segredo. Espera em Deus, confia nele, conversa com ele. Pois ainda o louvarei. Louvarei, o verbo está no futuro. Não disse talvez, quem sabe. Vem de uma forma afirmativa. E nós sabemos que o louvor não é só cantar. Nós temos aqui uma ministra de música que pode confirmar isso. É que nós estamos acostumados a expressar o nosso louvor muito mais através da música do que de outras formas. Mas a essência do louvor é engrandecer ao Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Isso é louvor. E para que o louvor seja genuíno, é preciso que haja um coração que se alegre e se regozija diante de Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, aquele coração que se alegra e se regozija diante de Deus, ele traduz essa alegria num ato de louvor. Pode ser cantando, nós cantamos muito, e todo mundo aqui, olha, estava bonito, hein? Eu estava aqui na frente, aí a gente ouve todas as vozes chegando, quem está mais atrás não percebe isso, mas quem está na frente, estava bonito o cântico. E que o Senhor tenha visto corações alegres também. Então, a gente traduz a nossa alegria diante de Deus por reconhecer quem Ele é e o que Ele faz, cantando, mas também orando, falando das grandezas de Deus com alguém. Tudo isso são atos de louvores. Aí diz, por que você está abatido? Por que algo te perturba aí dentro? Espera em Deus, confia, pois ainda, olha aqui o ainda, amanhã, e é claro que esse amanhã não é amanhã sexta-feira, pode ser depois de amanhã, semana que vem, mas eu ainda o louvarei. Deus vai intervir. Ou Ele vai levantar um bom profissional que vai cuidar da pessoa, ou Ele vai dar condições de uma boa prevenção, ou Ele vai fazer uma intervenção direta, ou Ele vai mudar as circunstâncias da sua vida. Nós não sabemos como Deus vai agir, mas a Bíblia diz, eu ainda o louvarei. Ele ainda me dará motivos para ter o meu coração alegre na sua presença, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz na minha vida e faz na sua vida também. Deus seja louvado. Obrigada pela atenção.